Senhoras e senhores, na próxima luta do torneio Haitai, teremos ele, o homem mais forte do mundo, o ogro Ryujiro Hama! E do outro lado, ele que dedicou a sua vida às artes marciais, a própria arte marcial em pessoa, Kaku Kaio! E a luta começava com Kaku Kaio jogando a sua própria cadeira de rodas na direção do ogro, mas o homem mais forte do mundo a segurava somente com o dedo e a colocava no chão, chamando o senhorzinho para um passeio. O Kaio se sentava e os dois começavam a passear pela arena. E o Jiro fazia uma pergunta para o mestre das artes marciais chinesa: o que você ganhou e o que você perdeu para chegar nesse ponto? Você viveu uma vida de sacrifício e dedicação por mais de 100 anos. O que você ganhou? Me responda. Então o Kaio respondia: campeão, você deveria saber disso. Nas artes marciais chinesas, ninguém desejou ser tão forte como eu desejei. Se fosse para obter força, amigos, mulheres e até mesmo a minha família, eu sacrificaria. Mas você perguntou o que eu perdi, não é mesmo? Bom, nada doeu tanto como perder a força que eu desejei e me esforcei para obter. Enquanto tirava sua camisa, o mestre marcial chinês começava a contar: até a morte dos meus pais não foi nada comparado a esse desgosto. 100 anos atrás eu tinha um corpo tão forte quanto aço. Fazendo todo tipo de treinamento muscular, o meu corpo era completamente cheio de músculos. Eu exibia eles de uma forma patética. Mas um dia, enfim, eu encontrei um verdadeiro mestre marcial. Ele não tinha músculo em seus braços e seu corpo era de um velho, com mais de 60 anos. Mesmo assim, eu fui atingido, chutado e jogado sem dó. Desde aquele dia, eu abandonei o meu treino muscular e treinei somente para obter a razão. Dia após dia, eu via minha força ir embora. Meus músculos começaram a sumir. Isso me deixava completamente frustrado. Um longo tempo se passou. Todos os músculos do meu corpo haviam sumido. Eu já tinha mais de 90 anos. Minha pele caía. Nas refeições, eu senti o peso da tigela e do hashi. Foi quando eu obtive a razão. O ogro sorria e erguia a cadeira de rodas para o alto, dizendo que ele entendeu. Essa luta seria para testar se a razão conseguiria vencer a força absoluta. O Kaio respondia que não. Na verdade, era Yujiro que seria desafiado. Ele saltava da cadeira e a pressão fazia ela ser desmontada. Vendo a batalha do seu pai, o Baki dizia que aquela luta seria sobre poder absoluto contra técnica absoluta. Yujiro atacava primeiro, mas sem sucesso. Sem descanso, o ogro acertava um soco em cheio no mestre marcial chinês. Ele voava como uma pena e pousava no chão. Seu óculos tinha ficado no braço de Yujiro, então o ogro simplesmente o devolvia e aproveitava para atacar, acertando um chute em cheio no Kaio. Mas ele novamente caía de pé na arena. Baki se perguntava se realmente aquele senhor tinha conseguido se esquivar do golpe do ogro. Então Hetsu explicava: aquela técnica é chamada de Shaori. Quando ele foi atingido pelo Senhor Hama, o Shaori que ele demonstrou foi extremamente poderoso. É como se ele fosse um lenço de seda flutuando, enquanto uma navalha vai em sua direção. Baki, olhe só aquilo. Aqueles óculos são leves como borracha e estão apregados na parede. Yujiro acertava de raspão Kaku Kaio. Ele se esquivava para longe, mas aquilo era suficiente para fazer o mestre marcial sangrar. Baki ficava em choque. Como esse homem não é afetado pelos ataques de Yujiro Hama. O ogro coringava. Essa arte marcial chinesa é mesmo uma brincadeira de criança. Velhote, eu vou quebrar o seu Shaori. O Kaio começava finalmente a ir pra cima de Yujiro. E quando ele se preparava para atacar, Yujiro arrancava um fio de sua cabeça. O Kaio ficava assustado e distraído. Era a brecha que o ogro precisava. Yujiro finalmente acertava um golpe no Kaio que mandava ele pra longe. Novamente, o Kaio se colocava de pé e dizia que Yujiro estava prestes a morrer. Todos achavam que aquilo era um blefe, menos o Hetsu, que sabia que o seu mestre não tinha costume de mentir. O mestre chinês caminhava na direção de Yujiro e com seu punho tentava acertar o ogro. Todos ficavam assustados. O meu pai, ele desviou. Ele realmente se defendeu.
foi o que Baki pensou. Kakukayo debochava da cara do ogro. Ué, você fugiu do soco de um pobre velhote? O mestre marcial chinês deixava o ogro assustado. Yujiro recuava. Nem mesmo Baki conseguia acreditar no que ele estava vendo. Kakukayo deixava o homem mais forte do mundo contra a parede. Ele se preparava para dar mais um de seus socos, dizendo: campeão, por que você está com tanto medo? O impacto acontecia e o Yujiro saía antes do ataque. A parede ficava completamente rachada. Todos se assustavam com o poder destrutivo de Kakukayo. Yujiro sorria. Finalmente, ele tinha entendido. O Shaori é uma técnica de defesa. Você relaxa os seus músculos para que os danos sejam praticamente zero. Como quando uma árvore forte é derrubada pelo vendaval, mas a vegetação não é afetada. Mas Kakukayo conseguiu transcender essa técnica. Ele conseguiu usar a calma, a tranquilidade e o relaxamento dos seus músculos para tornar o Shaori ofensivo. O mestre marcial novamente partia para cima do ogro. O ataque fazia o Yujiro voar pelos ares. Todos achavam aquilo incrível. Em seguida, Kakukayo acertava um chute. O ogro tentava se defender, mas era mandado para longe. Usando o Shaori, Kakukayo girava, o homem mais forte do mundo, no ar. Baki falava que nunca tinha visto alguém como ele. O ogro começava a gargalhar e falar: você já viveu muito. Agora tá encrencado, velhote. Yujiro era acertado pela cadeira de rodas, mas ele simplesmente não sofria dano algum. Impossível. Isso era impossível. Yujiro Hama está usando o Shaori. Era somente isso que passava pela cabeça de Hetsu. O ogro novamente era acertado em cheio por Kakukayo e mandado pra longe. Mas usando o Shaori, Yujiro não sofria dano algum. Todos ficavam em choque, como Yujiro conseguia copiar uma técnica suprema chinesa. Kakukayo dava risada. O homem mais forte do mundo estava copiando a sua técnica. Então ele dizia: meu Shaori contra o seu Shaori. Vamos ver quem é o melhor. Mas ele era cortado pelo Yujiro. Não se preocupe, velhote. Eu nunca mais irei usar o Shaori de novo. Eu só estava brincando com você por ficar se exibindo com esses seus movimentos. Yujiro concentrava sua força no seu punho e mandava contra o chão de concreto da arena. A plateia ficava assustada. Tudo tremia e o chão de concreto era destruído. O mestre marcial chinês engolia sua saliva dizendo: fazia 100 anos que eu não ficava tão nervoso. O ogro de cima para baixo acertava o mestre marcial. Ele voava e quando finalmente voltava para o chão, era recebido com um soco do ogro. Yujiro era insaciável. Ele continuava partindo para cima, mas dessa vez o Kaio conseguia pará-lo com um chute. O ogro avisava que todo esse poder não seria suficiente, mas o Kaio respondia para ele vir com tudo. Seu pedido é uma ordem. O soco de Yujiro fazia o mestre marcial girar no ar. Mas o ogro era surpreendido com um chute em cheio na cara. Yujiro se irritava e mandava o Kaio contra a parede. Mais uma vez. Ao ver seu pai massacrando o Kaio, Baki afirmava que aquele era o verdadeiro Yujiro Hama. Mas o Kaio finalmente revidava, acertando vários socos no ogro e um chute que fazia o homem mais forte do mundo cair no chão. O mestre marcial chinês cambaleava, mas ainda permanecia de pé dizendo: não fique empolgado, garoto. Yujiro se levantava do chão, erguendo suas duas mãos. Sua camisa era rasgada. A face de um demônio surgia em suas costas. A plateia ficava aterrorizada. Eu vou te mostrar quem tá empolgado, seu velhote. Então o mestre marcial respondia: agora eu entendi. Eu sempre quis ver isso pessoalmente. Você foi abençoado com um corpo feito pra lutar. Ver que você trata todos como fraco me deixa irritado. Mas um leão não reconhece outro animal como seu rival. Então vamos lá. Leão contra... presa. Antes de terminar o seu discurso, o mestre marcial era enterrado na parede como um prego. Ele voltava para a arena e com um sorriso no rosto, ele corria na direção do homem mais forte do mundo. Diversos golpes eram liberados e uma velocidade inacreditável. Sem descanso, ele não parava de atacar. O ogro ficava estático, parado, recebendo todos os danos, um após o outro. Até finalmente ele tirar as suas mãos do bolso. A arquibancada inteira ficava em silêncio. Agora era o fim.
Com as palmas da sua mão, o homem mais forte do mundo acertava Kaku-Kaio. As pupilas do mestre marcial desapareciam. E quando finalmente o ogro ia dar o seu último ataque, ele parava e começava a gritar feito maluco. Não pode ser! Que idiota! Como que você ousa fazer isso? A equipe médica chegava na arena e confirmava. Yujiro se contorcia de ódio e desapontado saía da arena. Mas antes, ele avisava para o seu time. Parece que o imbecil ali acabou de morrer. Deve ter sido a idade. Mais tarde, o suposto falecido acabava voltando do mundo dos mortos. Ele explicava pro seu time que de fato seu coração tinha parado, mas foi com isso que ele conseguiu parar o soco final de Yujiro. Não a técnica mais afetiva que a morte. Em todo jogo, quando seu adversário acaba morrendo, o duelo acaba bem ali. Por isso, não existe derrota. Eu lutei contra o homem mais forte do mundo e ainda estou bem aqui, vivo e de pé para contar histórias.